Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, oportunidade em que meditamos o Evangelho do dia e juntos, como Abreu Lumen, nos colocamos à escuta ativa da vontade do nosso Senhor. Estamos juntos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir, nos orientar, guiar o nosso coração, os nossos caminhos para o coração sagrado do bom Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Que esse 16 de julho seja um dia favorável, então, para acolhermos a graça do bom Deus em nossas vidas e no nosso coração. Hoje nós celebramos Nossa Senhora do Carmo e o Evangelho está no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje ele necessita de muito discernimento. Quando nós fazemos uma primeira leitura dentro da Léxio Divina, aquela interpretação gramatical, nós tendemos a achar que Cristo menospreza Maria Santíssima e os seus irmãos. Muitas pessoas utilizam-se desse evangelho, da tradução do português, para afirmar que Maria não permaneceu virgem. Maria teve outros filhos, já que utiliza-se o vocábulo da língua portuguesa, irmãos. Mas é necessário fazer uma interpretação e uma análise da própria estrutura linguística do evangelho original. Não existe palavra para diferenciar dentro da época em que o Evangelho foi escrito, no caso no grego, com o hebraico, aramaico e com o próprio latim, principalmente na língua pátria de Jesus, essa expressão irmãos, não é? O irmãos ele se refere a primos, ao núcleo familiar próximo. Nós acreditamos, de acordo com o dogma, que Maria permanece virgem, ou seja, ela não teve outros filhos carnais a não ser o próprio Cristo. E essa concepção de Cristo se dá de uma maneira divina, sobrenatural. Então a expressão irmãos aqui, ela é utilizada porque o português não consegue identificar outro tipo de tradução para aquela proposta. Na língua local, o termo que é utilizado se refere a um núcleo familiar proximal. E de acordo com a própria estrutura sociológica, antropológica, na época de Cristo, era muito comum utilizar esse termo. Na grande família, são os irmãos, os primos, todo mundo junto ali naquele sentido, ok? Então, tirando essa dúvida inicial que o Evangelho pode trazer a nós, tem-se uma primeira impressão de que Cristo menospreza Maria e os seus familiares mais próximos, quando na verdade ele não menospreza de forma nenhuma, ele vem trazer um sentido muito maior e muito mais amplo. Quando ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Cristo ele propõe uma abrangência do que é ser família, colocando então como requisito praticamente único você escutar e fazer a vontade de Deus. Nós tendemos muitas vezes nessa ideologia do ter, do poder, do prazer, da cultura da indiferença que nós fomos contaminados desde o nosso nascimento, se valer muito dos privilégios, ainda mais no contexto Brasil, histórico, sociológico, político, da ideia da troca de favores, muito própria da nossa construção do Nordeste principalmente,
Achar que é isso, né? A pulseirinha VIP, o tal do camarote, então eu posso porque eu sou mãe, eu sou irmão, eu conheço, não sei o quê. Cristo ele vem romper um pouco dessa lógica, que não era de Maria e dos seus amigos, mas daqueles que estavam próximos, diz, olha, tua mãe quer falar contigo. Ei, pera aí, o que tu tá fazendo? Vai falar com a tua mãe? Ei, dá um tempo aí na tua missão, Jesus, vai falar com os teus irmãos, com os teus primos, com os teus familiares? Não, para Cristo o que era mais importante naquele momento, naquele discernimento, era a sua missão. A sua mãe e sua família, os seus primos, os seus irmãos ali, né, o seu núcleo próximo, poderia tranquilamente esperar. Até porque Cristo ele é a própria medida, ele sabe de tudo. Hoje em dia, de acordo com a luz do Evangelho, né, e a luz do Evangelho, como anda então o nosso discernimento? Será que a gente quer dar aquele jeitinho, muitas vezes na própria caminhada, na própria fé e na própria relação social? É muito bonito perceber o que Cristo ele responde. Ele nos coloca como sua família. Ele diz, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem, escutam e fazem a vontade do meu Pai, né, que está nos céus. Então que nós possamos nos reconhecer cada vez mais como a família de Cristo, quando ousamos realizar a vontade do Pai. Aí sim seremos mãe, aí sim seremos irmãos, seremos família uns dos outros. É isso que nos configura como cristãos. É justamente esse desejo e essa ação, que vai além do plano das ideias, mas se materializa quando um coração lume resolve amar e ser aquilo que foi criado para ser. Que nós possamos romper então a lógica do mundo, é o que Cristo faz, ele rompe a lógica do mundo, ele rompe os pressupostos do mundo, ele rompe tudo aquilo que o mundo vem trazer e vem, como nós podemos dizer, ele vem justamente deturpar, confundir. Cristo não, ele é muito claro e muito simples, afinal de contas o amor é claro e simples. Quando diz minha mãe, meus irmãos, a minha família, é todo aquele que resolve fazer a vontade do Pai que está nos céus. Sejamos, pois, meus irmãos, cada vez mais um com Cristo. Estejamos, pois, à escuta, à espreita da vontade do Senhor, para com muita alegria colocar em prática. Não para adentrarmos na família de Cristo, mas para sermos aquilo que fomos criados, para sermos felizes. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz. Tamo junto. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.